Erramos feio na abertura. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário e vamos ver contra quem nós vamos jogar hoje. Jogando aí contra o Mela 1965, 1140 da Itália, e ele começou com o peão do rei E4, vamos começar aqui com o peão do rei E5. Hoje nós estamos começando aí com 1135 pontos de rating e vamos ver se vamos conseguir aí fazer uma boa partida e de repente conseguir mais uma vitória. E ele começou, olha só, estamos jogando contra um italiano, alguém da Itália, na abertura italiana também. Ele deve ser muito bom nessa abertura, por sinal, inclusive, né? Vamos seguir aqui desenvolvendo o nosso bispo também. Vamos ver se ele vai trazer o cavalo, o que ele vai querer fazer aqui, ou já vai seguir querendo avançar ali. Beleza. Ele desenvolveu lá, provavelmente buscando um suporte aqui para o peão mais central. Vamos seguir desenvolvendo o nosso cavalo por enquanto. Agora, de repente, já botando uma pressão para esse peão aqui. Ok. Beleza, até aqui acho que está tudo tranquilo. A gente poderia já pensar em fazer aqui, atacar o bispo dele. Vamos fazer o roque primeiro. Jogando a abertura italiana contra um italiano, né? É o que a vida nos reserva aí. A gente não sabe as surpresas que a vida aí nos dá, né? Nos dará. Aqui, aqui, aqui. Ele foi para essa variação aqui. Ok. Vamos ver o que a gente pode pensar aqui. Se a gente capturar, ele captura de volta. A gente vai acabar trocando dois peões por um. E a gente captura aqui o peão dele também. A gente não tem tanta coisa para fazer. Acho que o melhor é que se a gente tentar fugir com esse. Capturar aqui. Capturar e com o cabo ali mais para cima. Vamos fugir por enquanto, fugindo aqui, botando mais uma pressão nesse peão. Então essa foi a escolha, né? Também não vamos demorar tanto tempo. Demoramos aí 42 segundos nessa última jogada. Beleza. Beleza. Ele foi pra lá. Por enquanto só vou recuar o nosso bispo, tentando ainda manter uma espécie de pressão aqui na casa de F2. Aqui, ele atacou lá. A gente poderia pensar em fazer essas trocas aqui já agora. A gente não está conseguindo um bom desenvolvimento aqui, né? Ele acabou defendendo ali. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos trazer a torre aqui para essa coluna. Possivelmente vai ficar aberta daqui a pouquinho. Se ele atacar, a gente captura ali. Se ele vier pra cá, a gente captura aqui também. Ele vai acabar tirando um pouco a proteção desse peão aqui. Ele não fez nada disso. Ele quer botar, será que uma pressão já? Vir aqui, dar um garfo. Se a gente vier pra cá, ele tem esse ampassã. A gente captura, mas ele segue ainda fazendo esse mesmo esqueminha aí, né? Vou avançar com a nossa torre, então, para proteger esse peão aqui de F7. Evitar o garfo aqui com esse bispo. Mela, 165. Se a gente ganhar aqui, uma vitória nos dá 8 pontinhos, um empate 0 pontinhos e uma derrota. Uma derrota aí dá menos pontos, né? Tá.
Vamos aqui, né? Ele acabou capturando um cavalo. Perdemos um cavalo aqui. Já estamos com uma qualidade a menos. O jogo tá apertado. A gente já tá tomando uma ameaça de checkmate aqui também. Não tá muito fácil, não. Talvez aqui. Pensar algo nesse sentido para evitar aqui essa ameaça de checkmate. Não seria checkmate, né, necessariamente, mas estaria bem apertado já aqui também. Se ele tirar aqui... A gente está defendendo a nossa dama. O problema é que a gente está com as peças bem apertadas aqui. A gente não conseguiu desenvolver o bispo, a torre, nem a dama aqui direito ainda. Tá, ele recuou lá. Por enquanto eu vou capturar esse peão aqui. Tentar reduzir um pouquinho essa vantagem material. Ele ainda pode vir pra cá. Beleza. A gente pode capturar com este cavalo. Aqui, agora ele está ameaçando de novo essa peça. Se a gente tirar o cavalo, a gente acaba perdendo ali, né? Então acho que eu vou capturar o cavalo. Vamos trocar aqui algumas peças. Um pouco, pelo menos. O cavalo ainda está protegendo aqui a casa de F7, então o bispo dele não tem uma entrada tão fácil aqui. Ok. Vou fazer o seguinte aqui. Tem que tirar esse bispo para de repente adicionar uma proteção a mais nessa torre também. Aqui, aqui. Tá, vou propor algumas trocas, vamos ver se ele vai aceitar aqui. Eu não sei se é uma boa fazer isso, porque a gente já está em desvantagem material. Ele tá com uma qualidade a mais aqui, ele tá com um cavalo a mais que a gente. Porque ele quis trocar ali. Capturar aqui, oferecer uma troca de damas também. Vamos ver se ele vai aceitar essa troca de damas. Aceitou, e agora a gente apoia a nossa torre numa coluna um pouco mais aberta aqui também. Capturar aqui, agora a gente está com duas torres em colunas abertas. O cavalo dele foi pra lá. Acho que ele acaba perdendo um cavalo aqui, um bispo. Vamos ver se a gente não tá errando, ele não vai dar um garfo de repente, né? O cavalo depois foi pra cá, pra cá, pra cá. Acho que nenhum desses. Então vamos lá. Capturar aqui o bispo dele, e aqui a gente acabou igualando a questão material. Não sei se ele jogou no impulso, foi um erro, alguma coisa assim, com a ideia de tentar conectar as duas torres ali. Beleza. Trazer a torre aqui, atacar o cavalo. Talvez depois fazer um bispo para essa diagonal ou algo nesse sentido. Por enquanto, o nosso bispo também está pressionando lá o peão de F2 ainda. Tá deixando ele cravado, né? Beleza, ele atacou ali o nosso... cavalo. Vamos tirar então... Aliás, tá com o nosso bispo. Vamos tirar o nosso bispo aqui, atacar a torre dele também. Possivelmente traga a torre dele pra cá. Tá, tô com a ideia de botar... Aqui não dá, né? Se a gente vier aqui, se ele capturar, a gente captura aqui, ele pode dar um check na gente. Nosso bispo ficou meio preso aqui. Aqui não dá, aqui não dá. Aqui talvez ele captura. O cavalo dele aqui tá bem forte, né? Capturando bastante coisa aqui. Aqui é a casa de escape, na verdade, do nosso bispo. Mas assim, vou manter ele aqui por enquanto.
Já ameaçando esse peão dele aqui também. Ele não tem um cheque na fileira do fundo. Capturar em direção ao centro aqui. Ele não tem um cheque na fileira do fundo. Ok. Beleza, aqui tranquilo. Por enquanto nada pra gente se preocupar. Aqui tá tudo defendido. Vamos vir pra cá então atacar esse peão dele. Você vai querer avançar duas de repente? A gente pode pensar em dobrar também aqui alguma coisa. Beleza, avançou duas ali. Pensar em dobrar as torres aqui. Show, ele avançou ali, trouxe de volta. E agora sim a gente pode vir pra cá de repente, ameaçar esse outro peão dele. E a gente tem que tentar avançar, eu acho, esses peões aqui da ala da dama um pouquinho mais rápido. A gente tá se preocupando, tá se complicando o tempo de novo aqui, eu acho. Ele pode dar sempre um cheque, né? Mas a gente sai simplesmente, tá? Voltar pra cá agora. Talvez ele queira dobrar também. Trazer pra cá agora. Se avançar, a gente avança aqui. Beleza, a gente ganha um dos peões aqui. Começar a avançar aqui também do nosso lado. Tirar o rei já aqui dessa última fileira, né? Aproveitar isso aqui, capturar esse peão dele. Se ele capturar aqui, a gente captura. Ele deve capturar ainda, beleza. Ainda pode capturar esse aqui, né? Mas acho que não é um problema tão grande ainda. Tá. Vamos começar a avançar com o peão então aqui agora. A gente tá com esse peão passado, tentar aproveitar ele e tirar o nosso rei já. Talvez já propor uma troca. Não sei, algo nesse sentido aqui. A gente tá com um peão a mais nesse caso. Vamos seguir avançando. Por uma troca aqui de torres. Também liberar já a passagem para esse peão. Beleza, a gente deixa ele um pouquinho mais próximo ali. Vou botar aqui para proteger e agora a gente segue com os outros. Avançando aqui, avançando com o nosso rei também, deixando ele um pouquinho mais centralizado. Esse cheque. A gente captura aqui, captura lá. A gente captura aqui. Vem pra cá. Corta aqui. Passar pra cá. Finaleira de jogo, a gente está com 2 peões a mais aqui, nesse final de jogo. Vamos ver o que a gente consegue. O rei dele está cortado já. Tentar vir para cá.
tentar vir pra cá agora. A torre tá protegida. A gente vem pra cá. Mas agora aqui. Cheque. Tentar trocar essa torre aqui, né? De alguma forma. A gente tem vantagem aqui, só não tá sabendo aproveitar. Vamos, sei lá, tentar oferecer uma troca de torres aqui. Nossa, erramos feio ali. Ah, finalzinho vencedor pra gente, a gente acabou perdendo aqui. Talvez não. Vamos ver. Acho que aqui ele errou também. Um erro pra cada lado. A gente consegue agora, ele vai ser obrigado a... A gente recupera aqui. Tá. Acho que dá ainda. Ah, beleza. Ele acabou abandonando, galera. Bah. Foi difícil ali no final. Acho que a gente tava ganho. Perdemos a torre, mas ele cometeu um erro também. Bora pra revisão aqui pra ver como é que foi esse finalzinho. Beleza, galera, vamos começar aqui a nossa revisão. Jogamos aí com 66,2% de precisão nessa partida, não foi uma precisão muito alta. Nosso adversário jogou com 64,4% de precisão. Cometemos 2 gafes durante o jogo, uma chance perdida e 6 erros. Jogamos 20 dos melhores lances e 2 lances excelentes. E o nosso adversário cometeu 2 gafes, 3 chances perdidas, 5 erros, jogou 14 dos melhores lances e 1 lance excelente. Olhando o gráfico aqui, ele teve uma vantagem muito grande ali no início da partida. Ele acabou errando, depois ali a gente conseguiu tomar a dianteira aqui e ficar com uma vantagem durante a maior parte do tempo, uma vantagem vencedora, inclusive ali no final. Acabamos cometendo uma gafe ali, provavelmente aquela entregando uma torre, né, o que daria um final possivelmente vencedor para ele ali, mas ele também cometeu uma gafe em sequência e acabou, a gente conseguiu recuperar a torre ali no final também dele. A gente estava com 2 peões contra o rei dele. Vamos ver a estimativa de força aqui para essa partida. A estimativa de força aí foi de 1000 de rating pra gente. Jogamos então um pouquinho abaixo do nosso rating. Tivemos uma abertura muito ruim aqui, pecamos muito na abertura. 55,3% de precisão. Um meio de jogo aí com 70,4% e um final de jogo com 67,6%. E o nosso adversário jogou para 950 de rating. Também foi um rating abaixo do rating atual dele. Com uma abertura de 69,8%. Um meio de jogo de 60,7% de precisão e um final de jogo de 64,2% de precisão. Então aqui a abertura de nenhum dos dois foi boa, as duas foram muito ruins. Vamos no lance-lance aqui para ver como é que foi. Ele começou aqui com o peão do rei em E4, a gente respondeu com o peão do rei E5, ele desenvolveu o cavalo, a gente desenvolveu o cavalo também, ele desenvolveu o bispo ali para casa de C4 e a gente desenvolveu o nosso bispo para casa de C5 também. Aqui a gente está jogando uma abertura italiana, ele desenvolveu o peão dele. A gente desenvolveu o nosso outro cavalo, já dando possibilidades para um roque no futuro. A gente fez o roque, ele trouxe o peão dele para a parte central, a gente capturou o peão. E aqui ele avançou o peão dele para E5, atacando o nosso cavalo. A gente simplesmente tirou o cavalo. Segundo os computadores, melhor jogada aqui seria a gente já ter avançado também com o nosso peão central, buscando aqui essa ruptura e atacando o bispo dele. A gente preferiu fugir com o cavalo, não foi a melhor jogada. Ele capturou de volta aquele peão e a gente então recuou com o nosso bispo ali. Segundo os computadores, de novo, aqui a melhor jogada seria a gente já ter avançado com este cavalo, capturado aquele peão em D4 dele ali. Ele fez o roque, a gente botou a nossa torre aqui na coluna E, e aqui ele já estava com bastante vantagem de 3,39 pontos. Ele desenvolveu o cavalo dele aqui, e a gente desenvolveu a nossa torre, protegendo, a ideia aqui era proteger essa casa em F7, que estava sendo atacada tanto pelo bispo quanto pelo cavalo, e se ele entrasse com o bispo aqui, ele estaria dando um garfo entre o nosso rei e a nossa torre aqui. Então a ideia foi tentar proteger um pouco mais essa casa. Segundo os computadores, de novo, melhor se a gente já ter bloqueado aqui essa entrada do bispo com o nosso peão em D5. Ele capturou o nosso cavalo, que a gente acabou perdendo o cavalo, e de novo a vantagem dele já continuava bem grande. A gente avançou o peão central, e ele trouxe aqui a dama para casa de H4, com a ideia de repente dar um cheque, entrar aqui nas colunas mais no fundo, né? A gente avançou o nosso peão, protegendo esse perigo ali, né? Tirando essa ameaça. Ele recuou com o cavalo, e aqui a gente capturou de novo um peão que estava solto ali. Ele capturou o cavalo, a gente trocou o cavalo
segundo os computadores, melhor jogada aqui não seria ter capturado o cavalo, mas sim capturado o outro peão dele que também não está solto, né? Mas capturando aqui com o cavalo. A dama dele não pode capturar porque a gente também está defendendo com o nosso bispo ali. A gente preferiu capturar o cavalo, tentar simplificar um pouquinho, apesar de que a simplificação não favorecer a gente, já que a gente está com menos material que ele, né? A gente está com uma qualidade a menos aqui, ou seja, está com um cavalo a mais que a gente seguiu desenvolvendo aqui e propondo mais trocas. Aqui ele estava já com uma vantagem de 4.21, ele deu um cheque ali na gente, a gente capturou, aliás, ele capturou a nossa dama com um cheque, né? Fez a troca de dama, a gente capturou a torre, botando também a nossa torre numa coluna mais aberta. Logo em sequência ele trouxe o bispo e a gente capturou aqui o peão dele que estava solto também. Agora a gente está com duas torres em colunas centrais e colunas abertas aqui. Por enquanto ameaçando o bispo dele, mas o bispo dele protegido pelo cavalo, o que acabou sendo um erro logo na sequência, que foi ele tirar esse cavalo que estava protegendo o bispo. E a gente aqui capturou então esse bispo dele e igualou a questão material e agora a gente com um peão a mais. Nesse momento a gente já estava com estávamos aí com uma vantagem de 3.56 pontos. E a partir daqui a gente seguiu o jogo aqui tentando capturar alguns peões, fazer algumas outras trocas. Trocamos o nosso bispo pelo cavalo dele também. E aqui tentou pegar e contabilizar, conseguir mais alguns peões para tentar levar esse jogo para um final talvez um pouco mais vencedor em vantagem para a gente, né? A gente fez algumas trocas, aqui acabou que a gente ficou com um peão passado e tentamos avançar ele aqui. No decorrer da partida a gente ainda estava em vantagem aqui de 1.8, 1.87... Foi avançando aqui, trocamos uma torre, e aqui a gente já estava com uma vantagem bem grande de 4.8 e começamos a trazer, então aqui avançar nossos outros peões e trazer o nosso rei um pouco mais para o centro, avançando nosso peão lá, nosso peão quase chegando à casa de promoção. Aqui a gente avançou com a torre, então, para dar um cheque e também começar a capturar os peões que estão no lado do rei ali. Aparentemente isso aqui foi um erro, melhor seria a gente continuar tentando trazer o nosso rei, aproximar o nosso rei aqui dessas outras peças. Ele foi então ali para cima da nossa torre do nosso peão, a gente capturou um peão dele, ele capturou o nosso peão, a gente capturou um segundo peão dele. E aqui a gente poderia ter feito realmente uma jogada muito melhor. Avançado com a nossa torre, ameaçado um cheque aqui, né? Dando um cheque no rei, o rei dele seria obrigado a sair. E a gente capturaria, faria uma troca de torres aqui. E o nosso rei está muito mais próximo dos peões dele aqui da ala do rei. Inclusive a gente tem um peão a mais e seria uma vitória muito mais tranquila. A gente acabou capturando, o que tirou um pouquinho de vantagem, mas aqui a gente ainda está com uma vantagem bem grande. Ele deu um cheque, a gente começou a tirar o nosso rei um pouquinho aqui, capturar outros peões para tentar avançar. E aqui a gente está com um final de 2 peões e uma torre contra uma torre e um rei, né? 2 peões, uma torre e um rei contra uma torre e um rei. Um final vencedor para a gente, já com uma vantagem bem grande. A gente só estava trazendo o rei aqui, tentando encontrar como finalizar finalizar esse final de jogo aqui, né? Ganhar esse final de jogo. E aqui a gente cometeu um erro. A gente com uma vantagem de 6.6 cometemos aqui esse erro, possibilitando que ele capturasse a nossa torre ali, na verdade, né? Capturasse a nossa torre, um peão. E com isso seria um final mais empatado. Ele não fez isso, acabou tirando aqui a torre, né? A gente não aceitou essa troca de torres ali. A gente de novo trouxe a nossa torre, propondo uma troca, e aqui foi uma gafe muito feia nossa, porque com esse movimento a torre não tem ninguém protegendo ela. O nosso rei não está encostado nela, não tem nenhum peão protegendo ela ali. Ele capturou e aqui a gente fugiu, né? Agora ele está com uma vantagem bem grande, uma vantagem vencedora aí de 5.3. E aí ele acabou, a gente fugiu aqui aproximando o nosso rei dessa torre. E ele trouxe o rei dele, que também foi uma gafe, possibilitando aqui que a gente sim avançasse o nosso peão. O rei dele não consegue fugir para uma casa que esteja próximo dessa torre nesse momento. Nosso rei está protegendo esses 2 peões, os 2 peões estão inibindo qualquer saída do rei dele, né? Então o rei dele é obrigado aqui a se deslocar para uma casa mais longe da torre. Foi o que ele fez e a gente aqui conseguiu capturar a torre de novo dele, ele acabou abandonando a partida. Aqui a gente já está com um final vencedor, 2 peões conectados, né? Indo para cima, já quase promovendo contra um rei também. E seria um final já vencedor para a gente em poucos lances aí, apesar de a gente estar com pouco tempo no relógio. Por hoje foi isso, galera. Assim, não foi uma partida tão boa, né? Nossa precisão foi de 66,2%. A gente teve essas gafes ali no início, já que possibilitou com que ele ficasse com uma vantagem bem grande. Depois a gente estava em uma vantagem, acabou também entregando uma torre para ele aqui. E se ele não cometesse na sequência esse erro aqui com o rei dele, ele estaria um final vencedor também. Provavelmente conseguiria aqui capturar os 2 peões dele.
os nossos 2 peões aqui também levar a gente a uma derrota em sequência, mas todo mundo erra, né? Todos somos seres humanos, então a gente errou, ele errou também, e acabou que a gente conseguiu no final sair vencedor dessa partida. Beleza, galera, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, e a gente se vê na próxima!